Muito bem, já estamos de volta e vamos direto ao vivo com o Videlan Araújo, que está ao lado do novo superintendente do Banco do Nordeste, o Pedro Emírio. Aproveite, Videlan, por favor, dê um grande abraço aí no novo superintendente. É com você. Ele já mandou, inclusive, Mauro Vedequim, um abraço para você. Quando nós chegávamos aqui, ele perguntou, cadê o Mauro? Eu digo, o Mauro está lá no estúdio, está cumprindo as funções dele, com muita elegância, apresentador do TV Mar News. E é jovem, viu, Pedro Emírio, tá? Para ser superintendente estadual, 33 anos apenas, Mauro. Então tem competência para assumir um cargo de tamanha responsabilidade. Mauro, nós estamos aqui no Banco do Nordeste, porque daqui a pouco será feita a entrega do prêmio Pequenas e Microempresas, que estão vinculadas aqui ao Banco do Nordeste. Olha, são mais de 6.400 empresas aqui e essa entrega do prêmio está contemplando 3 empresas em aspectos importantes em cada categoria. Categoria comércio, categoria serviço também, né? E também tem muitos produtos que acabam tendo um grau de desenvolvimento por uma comissão julgadora que julga através de aspectos de crescimento, ofertas de emprego, inovação no uso da tecnologia e preservação ao meio ambiente. Nós vamos conversar a respeito desse assunto, o que é que representa a entrega desse prêmio. O próprio Pedro Emírio, que é superintendente estadual do Banco do Nordeste, explica para a gente, 6.400 empresas, só 3, ou seja, é uma peneira, mas quem cresce acaba sendo contemplado pelo banco, né? Bom dia. Bem, bom dia aí a todos os telespectadores da TV Mar News, um abraço ao Mauro. Pois é, o banco ele tem esse foco, né, na micro e pequena empresa. A gente tem um ativo aqui no estado contemplando 6.400 clientes desse porte. E aí, em parceria com a Federação das CDLs, com a Federação das Indústrias, o banco ele enxerga critérios de crescimento, geração de emprego e renda, novas práticas ambientais. Então, não é só uma empresa que cresceu ou uma empresa que pegou mais dinheiro, é uma empresa que fez melhor uso desse financiamento. Hoje a gente está premiando aqui, reconhecendo essas iniciativas de 3 empresas, né? Uma no setor de indústria, uma no setor de serviço, uma no setor de comércio. E a ideia é justamente essa. A ideia do banco é incentivar cada vez mais essas boas práticas. Certo. Pedro, importante nesse universo de 6.400 clientes é que alguns critérios eles são respeitados e essa comissão julgadora não tem nenhum vínculo com o Banco do Nordeste, o que deixa a coisa bem mais firme, bem mais célere nesse processo. Pois é, a ideia do banco é justamente dar legitimidade ao prêmio, né? O prêmio é um reconhecimento aí de parceiros e atores que também buscam o desenvolvimento desse público, né? Então é uma comissão julgadora independente. A ideia do banco é reconhecer essas boas práticas e poder levar à sociedade essas informações. Para vocês terem uma noção, só aqui no estado de Alagoas esse ano, a nossa intenção é emprestar mais de 114 milhões de reais a esse público de micro e pequena empresa. Então isso significa mais geração de emprego, mais geração de renda e mais oportunidade para o alagoano. Quanto mais dinheiro do FNE a gente consegue colocar nesse segmento, menos juros esses empresários estão pagando e estão melhorando sua margem de atividade. Gostaria que você falasse também, Pedro, um aspecto que é até curioso, né? O crescimento das empresas no interior, em cada categoria. O Banco do Nordeste está contemplando muitas empresas do interior, nenhuma da capital esse ano, né? Pois é, coincidentemente, esse ano, os 3 premiados em segmentos, a gente não tem nenhum premiado na capital. Nós temos uma empresa no setor de comércio, de mármore, pisos. No interior, temos uma fábrica de farinha de mandioca e temos uma pousada lá na Bela Maragogi, né? Então, coincidentemente, aí o interior do estado mostrando sua força, mostrando suas boas práticas. Pra vocês terem uma noção, a empresa que ganhou lá no setor de granito, no comércio, ela atende mais de 20 municípios lá de sua área de atuação. Então, são empresas do interior, mas que têm um grande potencial de crescimento. Falando agora de cada uma das premiadas, na categoria comércio, por exemplo, Loja Mais, eu gostaria que você, eu tenho certeza que você acompanhou também o crescimento dessa empresa. Que tipo de benefício essa empresa tem colocado, por exemplo, para a cidade de Santana do Ipanema, que é o local dela? Pois é, a Loja Mais, ela começou cuidando aí da sua parte de produção. Então, essa é uma outra grande vantagem do FNE. Eles puderam ser contemplados com financiamento de máquinas e equipamentos, construção de galpão, reforma da própria loja, diversificaram aí o mix de produtos oferecidos aos clientes, atendem mais de um estado, né? Então eles já extrapolaram essa fronteira de Alagoas,
Então, para a cidade isso é muito importante, principalmente a geração de emprego, você trazer público de outros municípios para dentro de Santana, eles não estão comprando só na Loja Mais, então todo o comércio daquela cidade acaba ganhando. Produtos Tio Francisco, na cidade de Arapiraca, por exemplo. Arapiraca é um polo, né? Muita força, depois de Maceió, é a segunda cidade a maior em termos de economia, mas é naturalmente, para a gente, um motivo de muita felicidade quando fala de crescimento e surgimento de outras empresas naquela região. Pois é, a Tio Francisco tem um aspecto muito interessante, e aí vocês conseguem entender a abrangência da atuação do Banco Nordeste. Um dos grandes ganhos que o empresário registra é poder utilizar o gás natural lá na queima, na torrefação de sua produção. E esse gasoduto que saiu aqui da gás da capital e foi até Arapiraca, ele foi possível na época através de um financiamento da linha do FNE do Banco do Nordeste. Então, para as empresas que estão atuando lá naquele polo de Arapiraca, isso é muito importante, né? São cearenses aí que trouxeram essa cultura, eles cuidam desde a área de produção rural, que é possível, o banco financia também essa área rural, fazem o beneficiamento desse produto e hoje estão espalhando a farinha de mandioca aí, Francisco, no estado de Alagoas inteiro. E para fechar, a empresa que o Banco do Nordeste está colocando é a Pousada dos Jangadeiros, na cidade de Maragogi também. Aspectos importantes na categoria serviço? Pois é uma empresa familiar, né? A gente sente esse cuidado aí do empresário, toda a família envolvida. A Pousada do Jangadeiro, ela atua não só na hospedagem, mas na oferta de passeios, de serviços, setor de lavanderia, a loja que ele tem de produtos da praia. Então, assim, você vê que o empresário ele também está preocupado em diversificar essa atuação dele e agregar cada vez mais renda aí ao seu negócio. E a TV Mar tem feito um trabalho assim muito bacana com o próprio Mauro Vedequim, com o programa Alagoas Empreendedor. Gostaria que você falasse também, Pedro, da importância das emissoras estarem engajadas para poder fortalecer o surgimento de novas empresas, fortalecer inclusive uma ideia de incentivo para os empresários neste momento que se fala tanto de um cenário de crise no país. Pois é, eu faço aí um agradecimento pessoal à atenção, o carinho que o Mauro, a TV Mar tem dado aqui ao Banco do Nordeste. É muito importante o papel da imprensa na divulgação dessas linhas de financiamento. O banco ele tem 17 agências para atender todos os municípios do estado de Alagoas. E quando a gente consegue um espaço desse, quando a gente está divulgando essa iniciativa, os outros empresários eles começam a enxergar e procurar o BNB. É esse o grande objetivo nosso, o próprio prêmio, o próprio reconhecimento, a participação aí nesses canais de comunicação. Isso é fundamental para que a gente consiga atender um número cada vez maior de clientes. Muito bem. Mauro, obrigado, viu, Pedro? Gente muito simpática, né? O superintendente estadual do Banco do Nordeste, abraçando também aqui o proprietário da empresa, da Pousada dos Jangadeiros, né, na cidade de Maragogi. Nesse clima aqui, no finalzinho do TV Mar News, Mauro Vedequim, já deu para perceber, só sobrevive quem faz a diferença no mercado, não adianta. 6.400 clientes, apenas 3 empresas se destacaram, uma da cidade de Santana do Ipanema, outra da cidade de Arapiraca e de Maragogi, o Banco do Nordeste, contemplando essas 3 empresas que cresceram bastante em vários aspectos apontados pelos jurados e que, naturalmente, esse prêmio vai trazer também uma obrigação para que o trabalho possa prosseguir e continuar a também prestar serviços, não só para a comunidade, mas também para a população de uma maneira geral. Com imagens de Chico Nogueira, eu volto com você dos estúdios aqui direto do Banco do Nordeste, através da sala da Superintendência no centro de Maceió. E até amanhã, Mauro Vedequim. Muitíssimo obrigado, querido Videlan. Deixa aí um grande abraço ao Pedro. Eu não entendi essa. O Pedro veio para cá, ele tinha uma idade, o tempo está passando, ele está diminuindo a idade. Muito legal o trabalho do Pedro, parabéns aí aos finalistas. E, Videlan, se você ainda estiver me ouvindo, leve um beijo para o Cadu, que é o gerente da Pousada Jangadeiros, lá em Maragogi, amigo nosso, jornalista e que decidiu enveredar pela área do turismo, muito legal mesmo. E legal também sempre é, a participação do professor Luiz André. Com isso, está começando mais um quadro do Saber em Debate. Sucesso absoluto, todo mundo fica esperando a terça-feira chegar. Professor, bom dia. Bom dia. Queria fazer o seguinte hoje, muita gente ouve aqui nas suas explanações o termo visão universalista, né? Queria uma introdução para isso e até para a gente
contar para os nossos estudantes a importância dessas visões universalistas na elaboração de uma redação. Bom dia mais uma vez. Bom dia para todos que estão nesse momento nos assistindo, tá? Nos diversos meios aí que as pessoas acompanham aqui o nosso quadro, né? E a TV Mar. De fato, né? A visão universalista é um termo nosso, é um termo do mundo da comunicação, que nós utilizamos para poder ilustrar a redação. Ilustrar significa trazer à redação componentes de outras áreas, a área jurídica, da área humanística, da área social. A gente utiliza muito os panos de fundo aí da sociologia, da filosofia, do mundo direito. Isso serve para que você possa comprovar seus argumentos, né? Você tem um argumento simplório a respeito de qualquer tema, você pode aí lançar, as pessoas podem falar qualquer tema. Imagina que eu estava lendo agora, antes aqui de entrar, a respeito da questão do planejamento familiar. Uma lei nossa de 20 anos atrás, é uma lei de 96. Você pensar num tema como esse, que foi tema, por exemplo, da prova da UNIT recentemente, a questão da quantidade de adolescentes grávidas no Brasil. Um tema como esse parece estranho, você dizer, o que colocar, o que trazer além dos fatos comuns aí colocados, como os dados estatísticos, a geografia humana, se falar, por exemplo, no fato que apesar de nós termos uma taxa de natalidade menor do que a reposição populacional, essa taxa de natalidade hoje está abaixo de 1,7, a reposição populacional hoje é de 2,1, de nada adianta nós termos hoje uma taxa menor, isto é, a possibilidade de termos mais filhos, se na prática hoje essa taxa de natalidade ela é muito alta entre os setores mais vulneráveis que não têm planejamento familiar. Aí você fica pensando, o que colocar numa situação como essa? Aí você pensa, vamos utilizar a Constituição Federal. Em seus primeiros artigos, principalmente nos artigos 1º e 3º, existem lá os chamados Fundamentos e Objetivos da República Federativa Brasileira. Entre esses fundamentos e objetivos, fundamento no artigo 1º, objetivo no artigo 3º, estão entre esses fundamentos, entre esses artigos, a ideia do respeito à dignidade da pessoa humana, então você já entraria com essa possibilidade numa temática como essa. No 3º dos objetivos, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, inclusive o verbo está no infinitivo, pelo fato da Constituição ser um dever ser, né? Quer dizer, construir, quer dizer, uma sociedade livre, justa e solidária. Com tudo isso, então, você já começa a encaixar, abrindo sua redação, é comum que o aluno ele utilize isso para abrir sua redação, logo nos parágrafos, nos períodos introdutórios de cada parágrafo, ou fazendo sua sustentação argumentativa. Jogou sua tese, vamos imaginar que a tese para esse tema do planejamento familiar seja buscar uma paternidade responsável. Então, você poderia justificar isso com base nesse princípio, né, da construção de uma sociedade solidária, livre, justa e solidária, que poderia servir como um elemento de reforço e de interpretação muito boa para esse texto. Que bacana. Esse é um resumo de algo que faz toda a diferença. De você buscar, né? Exatamente. Se utilizar muito. Tem determinados pensadores, Mauro, exemplo de pensadores que analisam a conduta humana, quer dizer, valores morais, valores éticos. Você passa pelos gregos, por exemplo, de Sócrates a Aristóteles, o trio, a Sócrates, Platão e Aristóteles, todos eles falam na questão ética, então daria para colocar praticamente em qualquer texto. A filosofia, por exemplo, nos apresenta nos séculos da Idade Média um pensador fantástico como São Tomás de Aquino, que trabalha a questão ética, trabalha isso de uma maneira mais universal, até pelo princípio religioso cristão. Aí você entra na Idade Moderna, você tem, por exemplo, os iluministas, que trabalham com a ideia do direito natural. Nós, seres humanos, detentores de direitos que devem ser respeitados pelo Estado, que é uma criação em virtude da nossa ineficiência, de nós não sabermos viver em sociedade. Hobbes, por exemplo, que é um homem de início de Idade Moderna, ele não é iluminista, tá? Ele traz a ideia de que nós somos o lobo do próprio homem, né? Quer dizer, o homem é o lobo do próprio homem. Se o homem é o lobo do próprio homem, então nós não temos condições de viver em sociedade sem um Estado para poder nos regular. São situações como essas que cabem, por exemplo, num tema como violência, né? Aí você entra no século XIX, você tem o pensamento todo voltado para essa questão ética, moral, com um pensador como Nietzsche, como Schopenhauer, entra para falar de Sartre, todos eles se baseiam nessa ideia. Então, você adapta essa situação, isso para falar na filosofia. A sociologia, então, está repleta. Pensadores como Putin, pensadores como
na filosofia recente, eu trouxe isso semana passada, Foi. a Nancy Fraser, a Judith Butler, todas elas são pensadoras que analisam comportamentos e que, portanto, servem para qualquer tipo de texto, né? Que bacana. Muito obrigado mais uma vez, é sempre um prazer recebê-lo e essa minha reação com certeza é a mesma dos estudantes, dos internautas e dos telespectadores que nos acompanham aqui na TV Mar. Professor que vai se ausentar nos próximos dias, né, na próxima semana, mas boa viagem Retorno então. daqui a uma semana, em razão de um estudo que irei fazer fora do país, aproveitando essa oportunidade mais uma vez. A gente vai escrever algumas coisas lá e trarei novidades, não tenha dúvida, para todos nós. Que legal. Excelente viagem até a volta, viu? Muito obrigado então ao professor Luiz André. Professor, vamos fazer o seguinte, vamos terminar juntos o programa? Gente, muito obrigado pela companhia, tenho certeza que você adorou o programa de hoje, a participação do professor Luiz André é um presente para todos nós. Professor, muito obrigado pela presença, a gente volta amanhã. Muito bem, tchau para vocês, tudo de bom.